Olá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Nós estamos hoje aqui na biblioteca do Instituto de Biologia da Unicamp para falar sobre dengue, mitos e verdades. Estão aqui comigo a Maria Helena, que é infectologista. Tudo bem, Maria Helena? Tudo seja bem, muito bem-vinda. Obrigada. E o professor, Carlos Fernando Andrade, que é biólogo. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Nós começamos o programa hoje falando de um dado alarmante. Em relação ao ano passado, a 2014, mais de 130% de casos de dengue só no começo deste ano. Maria Helena, por que se deve esse aumento de casos? O que você pode falar para a gente a respeito disso? É um dado muito alarmante, né? Sim, em relação a 2014, como você falou, nós tivemos no mês de janeiro um aumento de 134% no número de casos. Isso vai refletir agora nos meses de março e abril, que são os meses onde há o maior número de casos no ano, geralmente. Então nós esperamos realmente uma explosão de casos esse ano, infelizmente. Uma das explicações seria a introdução de um novo tipo de vírus, porque existem 4 tipos de vírus de dengue. Então, quando você tem a introdução de um novo tipo, mesmo algumas pessoas que já tiveram infecção anteriormente, não estão protegidas para esse novo tipo. Então, essa seria uma explicação desse surto que nós estamos vivendo agora. Você acredita que esse número pode aumentar muito até o final do ano? Provavelmente. Provavelmente porque, como eu falei, né, já em janeiro está muito acima do número de 2014. Professor, a que se deve, falando pela parte biológica aí, a que se deve esse aumento? Por quê? A chegada da dengue e depois o caminho que ela faz, o aumento, a diminuição, está tudo relacionado com a quantidade de mosquitos que a gente vem acompanhando. O biólogo está direto no campo atrás dos mosquitos. Então tem anos que a chuva se antecipa, o mosquito aparece mais cedo. Tem anos que a chuva atrasa, o mosquito aparece mais tarde. Esse verão de 2015 é assim. Então a chuva atrasou um pouco, janeiro choveu menos, fevereiro começou a chover, nós estamos entrando em março e é o que a professora falou. Abril e maio ainda vai ter dengue. Agora o interessante é que o mosquito não depende só de chuva. Então, na época da estiagem, quando é maio, junho, julho, agosto, setembro, sem chuva, o mosquito está dependendo dos criadouros das casas, então ele depende da dona de casa, de obra e lugar, é a água do ser humano. Depois vem as chuvas, é a água de São Pedro, então ele vai assim, dependendo dos céus e dependendo dos humanos e vai se mantendo ao longo do ano. Quando nós humanos não cuidamos muito, na época que não tem chuva, quando vem a chuva, a explosão de mosquitos é enorme. E isso, as chuvas aí só aumenta, mas então durante o ano todo ele está aí, a gente tem que se preocupar durante todo o ano. Exatamente, ou como a gente sabe que a chuva vai vir, a gente é que tem que tomar a providência e no inverno sumir com o mosquito, zerar o mosquito. Quanto menos mosquito tiver no inverno patrocinado por nós, produzido por nós, menos mosquito vai ter no verão, produzido, ampliado pelas chuvas. E como que se dá essa produção desse mosquito, professor? Nesse período, como que ele se reproduz? Como que é a reprodução dele? Então, quando começam as chuvas, as calhas estão fechadas, as pequenas poças, criadouros não existem, mas o mosquito está ali. Assim que chove, ele começa, a fêmea e o macho copulam. A fêmea pica, ela pica, pega o sangue, só a fêmea que pica. Só a fêmea pica, amadurece os ovários e aí vai colocar os ovos nesses criadouros. É muito bonito o seguinte no mosquito da dengue. Uma fêmea encontra um lugar para colocar ovos, ela põe uma quantidade de ovos que ela avalia que aquele criadouro aceita. Então, se ela encontra um criadouro que já está cheio de larvas, ela não põe ovos ou põe muito poucos ovos. Se ela encontra um criadouro vazio, disponível, com muito recurso, muito espaço para os filhotes dela, ela põe muitos ovos.
E pode pôr 40, 50, 60 ovos e assim vai. Então é isso que eu estava dizendo. Chegaram as chuvas, novos criadouros, vazios, desocupados, a população explode e vai assim. Ela coloca, então, ela coloca no mínimo de água possível. Pois é. Isso é muito bonito, porque qualquer espécie animal tem suas preferências. Então, quais são as nossas preferências dos seres humanos para coisas como temperatura, alimento, quantidade de sono, qualquer coisa que você imagine. E o mosquito também tem. Então, uma fêmea do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ela sai procurando o que ela mais prefere, o ideal. O ideal são recipientes de 4, 5 litros, com uma aguinha limpa de chuva, com alguma matéria orgânica para alimentar, temperatura boa na sombra. Conforme esses ambientes começam a sumir ou a ficar mais raro, ela não encontra, ela vai aceitando as coisas para mais ou para menos. Então ela vai aceitando recipientes menores, com uma água mais suja, com uma água mais quente ou com uma água mais fria, no sol, ou recipientes maiores, com uma água, com cloro, com uma água, percebe? Então ela vai para fora da preferência. E é isso que faz com que a questão da mosquito da dengue seja cruel. Quando a gente elimina todos os criadouros preferenciais, a gente descobre que o mosquito está aparecendo em lugares... Que ele se adaptou a outros também, que antes ele não... Ele já é adaptado, ele só não prefere. Ele só não prefere, igual a água suja. Como né? água suja. Água suja, água porque a gente cloro. sempre acha que é água limpa. Né? Acho que muita gente tem muita dúvida. Acha que é água limpa. E não, água suja também ele se reproduz. Também, não é a preferência, não é a preferência, não é o comum, mas com certeza ele vai lá. Eu fiquei assim, impressionada também em saber em ralos de banheiro. É impressionante você imaginar que ele pode estar ali também. Em Santos, por exemplo, a prefeitura de Santos, uma época, incentivou muito os moradores a colocarem sal grosso de churrasco no ralinho do fundo do quintal. Nessas cidades de praia é muito comum no fundo do quintal ter aquele chuveiro onde você lava coisas com areia que você chegou da praia. E esses ralos no chão, eles ainda têm um espaço que cabe a água para onde vai a areia, para não entupir o ralo. Então não é um ralo simples, é uma caixinha. E aí ali criava-se muito mosquito. A prefeitura estimulou muito a colocar sal grosso, e durante um tempo todo mundo fez isso lá em Santos. Daqui a pouco a prefeitura começou a pedir, pelo amor de Deus, não contem com sal grosso. Começaram a achar a larva do mosquito da dengue em aguinha onde tinham colocado sal grosso. Então aí vai se adaptando porque é aquilo que ele tem. Marilena, você disse também que são 4 os tipos de vírus. Eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos de vírus, porque a gente às vezes acha que um causador, né, que tem é a dengue. E vai ficar protegido. É a dengue, pronto. Como uma catapora, né? Isso, Teve uma exatamente. catapora, nunca mais vai ter. Eu queria que você falasse um pouquinho desses vírus pra gente. Tá bem. Então, isso, como eu disse, né, que acaba perpetuando as epidemias. Porque você tem uma população que não tem defesa nenhuma contra nenhum tipo de vírus da dengue e chega, por exemplo, tipo 1. Então, você vai ter a epidemia por aquele tipo. As pessoas que se contaminaram, elas até podem ficar protegidas contra os outros tipos durante um período, que é em torno mais ou menos de 6 meses. Então, esse é o ponto positivo. Se chegar algum outro vírus nesse período, provavelmente muitas pessoas ainda não vão desenvolver a doença porque vão ter essa proteção cruzada que nós chamamos, né? E nem sentem os sintomas também. Podem não sentir dessa segunda infecção. O problema é você se infectar por um novo tipo depois desse tempo. Porque o que acontece? Uma vez a fêmea encontrando uma pessoa doente, picando e contaminando outra pessoa que vai adoecer, o que vai acontecer com esse paciente depende muito do vírus e da resposta de defesa, da resposta imunológica do paciente. Essa resposta ela pode ser bem adequada, então a pessoa vai eliminar o vírus sem grandes manifestações clínicas. Por outro lado, ele pode ter uma resposta muito exacerbada. Então, passa um pouquinho do ponto da resposta adequada. E o que isso vai acometer, o que vai ocorrer, né? O que vai significar isso? Não é só com a dengue, isso em outras doenças também.
Essa resposta exacerbada, ela pode fazer com que você tenha algumas alterações nos vasos sanguíneos, né? Os vasos que levam o sangue do paciente, eles têm alguns poros, esses poros podem aumentar de tamanho e começa a extravasar o líquido, e algumas células que deveriam ficar dentro dos vasos, eles extravasam, eles saem. E daí qual a consequência? Nós temos que ter um mínimo de sangue, de líquido circulando no nosso organismo, senão você pode evoluir para quadros graves, que nós chamamos de choque. Então, voltando aos 4 tipos, quando você já teve contato com um tipo de vírus da dengue, você já se curou, você tem anticorpos contra aquele vírus, e depois de um tempo você entra em contato com outro tipo, muitas vezes essa resposta mais grave, mais exacerbada, ela acontece. Ai. Então, muitas vezes, a segunda infecção, né, a segunda vez que você tem a doença, ela pode ser muito mais grave do que a primeira. Mas quer dizer que a pessoa fica mais vulnerável? Ou quer dizer que ela fique mais vulnerável, então, ao vírus, a um próximo vírus? Eu não diria vulnerável, mas a resposta dela vai ser mais violenta. Porque, assim, eu conheço mais ou menos esse micro-organismo, né? Não é exatamente igual ao que eu tive, mas eu conheço, então eu já respondo de uma forma mais intensa. E essa forma intensa nem sempre tem uma resposta positiva, pode ser uma resposta negativa. Né? Essa perda de líquido, ela pode ser mais rápida, pode ser mais intensa, e um paciente que teve um quadro de dengue leve a primeira vez pode precisar de uma internação e pode evoluir para óbito, como a gente já viu. Eu às vezes uso como exemplo, é como você dar uma martelada num lugar que você já martelou um dia, sabe? Para as pessoas entenderem. Se eu dei uma martelada no dedo, ele ficou doendo um tempo, sarou, tá bom. Mas se depois eu vou dar uma martelada no prego e erro e pego de novo aquele dedo que eu já machuquei, a martelada é mais grave. Mais grave, dói um pouquinho mais. Dói mais. Mas isso também não quer dizer que a pessoa que pega dengue a primeira vez, ela já pode ter todo esse quadro. Pode. Já pode ter todo o quadro. Sim. Isso é uma coisa bem individual dela. Bem individual. Então ela pode ter pego antes, nem sabe, e depois o segundo ela pegou, mas ela não sabe se ela já foi picada, se ela já teve a primeira dengue, às vezes ela não sabe, mas ela já pode ter um quadro ruim. Exatamente. E professor, dentro disso, falando desse mosquito infectado, os ovos que ela coloca também já nascem infectados? Isso. Já são infectados? Pode. Isso a gente chama na biologia de uma transmissão vertical. A transmissão horizontal é quando uma fêmea vem aqui hoje, me pica, eu estou com dengue, dali 2, 3 dias ela pica professor, espero que não, e passa o dengue para ela, seria uma transmissão horizontal. Mas quando essa fêmea de mosquito vai colocar os ovos, nos seus ovos já pode ter o vírus da dengue e as suas filhotas, não os filhotes, os filhotes, que os machos porque não são as mas são as suas fêmeas. filhotas, quando saírem da aguinha, a primeira pessoa que ela pica pode passar dengue. Mas isso nem sempre acontece e acaba sendo menos importante do que a transmissão horizontal, porque é a horizontal que faz essas epidemias pelo mundo todo serem importantes. Ok. O Momento Saúde vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre mitos e verdades sobre a dengue. Está aqui comigo a infectologista Maria Helena e o professor Carlos Fernando Andrade, que é biólogo. Aqui no município, a prefeitura ainda anda tomando, né, as precauções necessárias e nebulização, anda fazendo nebulização durante a semana. Na realidade, é um projeto de lei do Executivo, né, que estabelece regras de limpeza e preservação para os imóveis desocupados da cidade. E eu gostaria, na realidade, da opinião de vocês a respeito disso. É muito importante essa limpeza. Os imóveis que estão fechados, a gente não imagina, mas tem muito criadouro.
Bom, eu acho que isso já é uma demanda antiga aqui no município, há muito tempo. E em outros lugares do Brasil também isso é importante. Casas que são habitadas, você pode informar, educar, pedir, pressionar, e os moradores podem e devem e precisam cuidar dessas casas onde eles vivem. E mesmo que ele passe o dia inteiro na rua, à noite ele está lá, no fim de semana ele está lá. Mas os imóveis desocupados, casas vazias para alugar, alguns bairros de Campinas ficam com muitos imóveis fechados. Um apartamento no terceiro andar, se você for imaginar, ele está lá para alugar. Ali dentro tem água. As privadas estão com água. Com água. Pode estar sem tampa, né? Já houve legislação que obrigasse a fechar com um plástico, fechar com esses adesivos e tampar. Então, a fêmea do mosquito entra pela janela, põe seus ovos, cria, sai para o apartamento vizinho onde moram pessoas. Então, de fato, as associações, os sindicatos de imobiliários têm que cuidar disso e se não cuidarem, a legislação do executivo pode servir muito bem. Professor, falando nisso que o senhor tocou, de altitude, de altura, quanto que o mosquito voa para poder picar? Dizem que eles têm uma preferência por pernas, né? Sim. E parece que isso não é bem assim. Como que funciona? A altura, quanto que ele voa para poder picar? Então, esse mosquito Aedes albopictus, ele vem originariamente da África, ou pelo menos da região norte da África, região de floresta e tal. Ele vivia, naquela época, muitos e muitos anos atrás, em bromélias, em plantas com água. Quando o galho de uma árvore cai, fica um buraco e pode acumular água de chuva. Então ele está acostumado a subir, se precisar, para procurar os criadouros. Com certeza ele sai aqui debaixo do prédio de apartamento, vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto andar, procurando sempre criadouros. Se estiver cheio de vasinhos aqui no térreo, ele fica no térreo, a fêmea fica no térreo. Também ela pode subir pelo elevador. Então, quando você entra no elevador, entra uma fêmea de mosquito com você, ela vai para o 20º andar, para o 30º andar, e se lá tiver vasinhos, é lá que ela vai criar. Então, a gente não pode ficar confiando nessas coisas, porque ele já foi um mosquito de floresta, acostumado à copa das árvores, e porque essas fêmeas vão sempre procurar os criadores e sempre procurar pessoas. Agora ele é um mosquito urbano, a gente pode dizer que ele é um mosquito urbano? Sim, ele hoje é o Aedes aegypti, que está transmitindo a dengue, é urbano. Mas ainda existe o Aedes aegypti silvestre, nas matas e nas florestas. Eles são muito parecidos, é como se fossem raças, da gente ter ainda o cachorro doméstico, familiar, e ter raças de cachorro selvagem da mesma espécie. Se cruzam, podem ter descendentes. A gente chama isso em biologia, de subespécies ou de variedades. Então o Aedes aegypti ainda tem uma variedade silvestre. Para picar também, tanto de dia quanto à noite, não tem horário de preferência, ou tem horário de preferência? Tem. Ele é essencialmente um mosquito diurno e ele usa da visão, do olfato, a fêmea usa a visão, o olfato, os odores de suor, os odores do gás carbônico que a gente exala, do ácido lático que a gente exala pela pele, e é por isso que ele vem em áreas mais descobertas, gosta das partes baixas, e ele faz isso durante o dia. Mas numa sala à noite, 9 horas da noite, várias luzes acesas, isso não muda muito para ele. Isso para ele é dia. Tem luz, tem iluminação, ele acha que só aquele dia está um pouco mais longo, percebe? Mas no escuro, à noite do quarto, não, ele não pica. Quem vem no ouvido da gente à noite no escuro é o Culex quinquefasciatus, é outro mosquito que cria em água de esgoto, em água suja, em bairros que ainda tem fossa cética, bairros que ainda não tem saneamento básico perfeito. A temperatura também ajuda? Uma temperatura certa ajuda para que ele pique mais ou menos? Ajuda no seguinte sentido: todos os insetos, eles ficam com a temperatura do corpo igual à temperatura do ambiente. Não é que nem nós. Mamíferos, que nem um gato, um cachorro, um pássaro, a gente tem a temperatura regulada, independente do ambiente. Então, em dias muito frios, o Aedes aegypti fica quietinho, até a hora do almoço, até começar a ficar quente, aí ele, como qualquer outro inseto. Aí sim, ele sai, voa, pica, vai acasalar, vai procurar criadouro,
E depois um dia que já às 5 horas da tarde já esfriou tudo de novo. E no inverno, então, o período de atividade dele no inverno é bem menor do que no verão. Do que no verão. Maria Helena, e aí? Depois da pessoa picada, infectada com o vírus, como que é esse atendimento, esse primeiro atendimento? Eu sei que são diferenciados os atendimentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Uma vez contaminado o paciente, ele vai ter um período de incubação em que ele não vai sentir nada, nem sabe que está contaminado, né? Que varia de 3, pode chegar em alguns casos de viajantes descritos até 14, 15 dias esse período de incubação. E daí a maior parte dos pacientes vai ter um quadro febril, então a febre é a marca realmente da doença. É o primeiro sintoma? É o primeiro sintoma, é a marca da doença da dengue. E a doença, ela, como a gente já comentou, ela pode ter várias evoluções, né? E nós tendemos a classificar essas evoluções porque para o médico que está atendendo o paciente, porque a gente aprendeu muito com a doença, né? Por que para nós um paciente que chega com mais de 65 anos, uma criança menor de 2 anos, uma grávida, a gente tem uma abordagem diferente de um paciente mais jovem, né, uma pessoa não grávida, porque nós já aprendemos que a evolução nesses grupos de pacientes, ela pode ser mais grave. Então, como nós aprendemos com a doença, nós acabamos classificando essa doença, né? A nova classificação que pode ser encontrada no material do CVE, do Estado de São Paulo, é classificada em 4 tipos, né? A, B, C e D. Um primeiro tipo que seria basicamente um quadro febril, sem nenhuma outra manifestação, que o médico tem que perguntar para o paciente se ele está sentindo mais alguma coisa, dor muscular, isso é frequente acontecer, né? Mas o paciente se encontra clinicamente bem, apesar do quadro de febre. E laboratorialmente também você pede um exame de sangue e ele não apresenta alterações laboratoriais, não tem sinal nenhum de sangramento, nem ele referindo e nem você investigando. Porque o interessante da abordagem desses pacientes é que você não precisa de grandes exames, nem grandes tecnologias para você definir se o paciente tem um risco maior ou menor para uma evolução mais grave. Então, você colocar o aparelho de pressão e perceber que ele está com a pressão muito baixa, ele já pode passar de um paciente classificado como A para B ou C. Você deixando esse aparelho no braço do paciente durante 5 minutos, numa pressão média, e daí você tira, o paciente está cheio de pintinha vermelha embaixo do aparelho, né, onde você mediu a pressão, ele já pula de classificação. Então são coisas que são muito rápidas, né, e baratas de serem realizadas num pronto-socorro e vai mudar completamente a abordagem. Se o paciente vai para casa e vai voltar 24 horas depois para repetir os exames, se esse paciente vai só com a orientação de tomar bastante líquido, soro de reidratação oral em casa, ou se esse paciente vai receber já naquele momento um soro na veia e vai repetir esse exame lá mesmo, no pronto-socorro, depois de algumas horas, depois de 2 horas ele repete o exame, e daí sim ele vai para casa, ou se esse paciente precisa de uma internação. Então, com poucas coisas que você pode fazer no pronto-socorro, então, a classificação nesses 4 tipos primeiro, para que todos os casos sejam rapidamente diagnosticados, sejam notificados para que a gente tenha, né, um número mais real possível do que está acontecendo naquela região, para que se façam os exames estritamente necessários. Então, como eu falei, não há necessidade de muitos exames. Então, uma coisa bem objetiva, bem prática, bem rápida, certo? E para que seja instituído o melhor tratamento para aquele paciente. É um tratamento bem individualizado. O exame do laço ainda... O exame do laço é feito. A prova do laço é fundamental. Porque isso. É baixa tecnologia, não custa nada, né? E o paciente, ele passa de um grupo A, que ele vai para casa, para um grupo B, que ele vai receber a hidratação Você sabe que é legal que para o mosquito, coisas de baixa tecnologia que também não custam nada, funcionam muito bem.
Então, por exemplo, na sua casa, você está trabalhando, você sentiu que tem mosquito picando sua perna, põe uma calça, põe uma meia, se cobre, roupa, proteção pessoal de graça. Cortinado nas janelas, aquelas raquetes elétricas que... Então, eu acho que a preocupação pessoal e a proteção pessoal pode ajudar a fazer uma diferença muito grande. Por que que num bairro um monte de gente pegou dengue e algumas pessoas não pegaram? Passou um mosquito durante o dia voando, tentou picar você nas pernas, mata ele com tapa, mata na parede. O biólogo anda sempre com uma lupinha, né? Pega uma lupinha e dá uma olhada. Você já conhece o Aedes aegypti, pretinho, rajadinho, de branco com preto. Você fala, nossa, é o mosquito da dengue. Pode ser uma fêmea que vai me picar e eu vou pegar a dengue. Então, essa preocupação diária e que não custa nada pode fazer uma enorme diferença. Com certeza. E, Maria Helena, a diferença do sintoma da hemorrágica para normal, quais são os sintomas que são diferentes entre uma e outra? Então, na verdade, como eu falei, a classificação atual, ela deixa um pouquinho o termo de hemorrágica. De hemorrágica. Tá. Então, até como vocês vão mostrar depois, aqui é um resumo que nós fizemos. Então, nós classificamos como caso febril, aquele que só tem o quadro de febre, dor muscular, mas não tem alterações laboratoriais e não tem prova do laço positivo. O grupo B é aquele paciente que já tem alguma alteração hemorrágica na pele, seja quando ele chega e eu vejo, ou se eu provocar com a prova do laço. Com a prova do laço. Ou, no grupo B também, como eu disse, se encaixam já pessoas com mais de 65 anos, menores de 2 anos, as grávidas, os diabéticos, pessoas que já tenham alguma outra doença, que tenham alguma outra comorbidade, também é adequado que você conduza como se fosse um grupo B. O grupo C já é aquele paciente que tem algum sinal de alerta. Ele já chega falando que está com uma dor abdominal intensa, que ele não para de vomitar, que ele não consegue parar em pé. E daí, claro, que você vai confirmar tudo isso porque ele vai estar com a pressão muito baixa, né? E vai precisar de uma hidratação mais importante. O grupo D, que seria, no caso, o quadro mais grave, que daí nós chamamos atualmente de dengue com sinais de choque. Com sinais de choque, não se utiliza mais então exatamente, o hemorrágico. Então, esse paciente é aquele que vai ficar internado mesmo. Soro, né? Tomar soro. Soro e muitas vezes medidas até mais invasivas de manutenção da vida, porque alguns casos podem evoluir para formas graves, como, por exemplo, miocardite, que infelizmente eu tive a oportunidade de ver um paciente com um quadro assim, paciente muito jovem, teve acometimento da musculatura do coração e morreu por conta disso. Não houve droga vasoativa que conseguisse, que nós conseguisse reverter o quadro de choque. Então você vê que uma doença que pode ter uma evolução muito simples e infelizmente pode ter evolução para óbito, sim. Quadros de meningite nós tivemos, então o paciente chegou com quadro de meningite, nós conduzimos como meningite, mas colhemos o exame de dengue, porque tinham algumas alterações, principalmente de plaqueta baixa, então nos chamou a atenção e era um quadro de meningite por dengue. Pela dengue. Por dengue. São quadros, vírus, né, são quadros mais raros, felizmente, mas podem acontecer sim, e daí a importância do profissional que está atendendo e até a própria população, porque ter essa informação. Porque muitas vezes a pessoa está em casa, ela não está conseguindo sair da cama, ela fala, mas eu não vou, é só dengue, né? Isso aí vai passar. E realmente ela pode evoluir para um quadro de choque por falta de líquido, porque ela está perdendo líquido pelos vasos e a hidratação é fundamental para ajudar na evolução da doença. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde.
Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre mitos e verdades sobre a dengue, com a Maria Helena, que é infectologista, e com o professor Carlos Fernando Andrade, que é biólogo. Professor, eu gostaria de saber um pouquinho desse mosquito transgênico. É o mesmo de Piracicaba, que agora é o primeiro município a utilizar o mosquito do bem. Fala um pouquinho, fala um pouquinho pra gente sobre ele. Então, as técnicas de transgenia são técnicas modernas que estão sendo usadas tanto em vegetais como em animais, em várias coisas. E como tudo novo, algumas são excelentes, ótimas e tal, outras são grandes dúvidas, ainda precisam ser melhor definidas, e outras não são boas, né? Não prestam. Então, como tudo, tá certo? Existem 2 ou 3 propostas no mundo de como se fazer transgenias para se evitar doenças como a dengue. Essa que você falou vai ser testada, vai ser experimentada, são experimentos, são avaliações lá em Piracicaba. O pessoal chama isso de pesquisa paga. Então a prefeitura paga, uma empresa ou um instituto faz a pesquisa e se os resultados forem bons, será uma coisa boa. Se os resultados não forem bons, melhor abandonar e não utilizar e voltar para as técnicas de baixa tecnologia, que nem a professora Maria Helena falou, que tem para o diagnóstico e para a percepção da doença. Melhor voltar para as técnicas de baixa tecnologia, como o tapa, raquetinha elétrica e eliminação dos criadouros no quintal da casa. Mas como seria esse mosquito do bem? O que ele faria que não transmitiria o vírus? Pois teoricamente, como que ele seria? Teoricamente, porque tem 2 ou 3 propostas pelo mundo. Tem uma começa com a pergunta o seguinte: por que a fêmea do Aedes aegypti pica uma pessoa com dengue, que nem eu, 2 dias depois pica a professora Maria Helena sem dengue e passa a dengue para ela? Porque quando ela me pica e chupa o meu sangue, junto com o sangue vem o vírus. O vírus vai para o estômago desse mosquito, dessa mosquita, passa do estômago para o sangue dessa mosquita, do sangue vem para as glândulas salivares da mosquita. Aí o vírus se multiplica um pouco na glândula salivar. 2 dias depois, quando vai picar a professora, a primeira coisa que ela faz é injetar um pouquinho de saliva na professora e injeta esse vírus e ela pega o dengue. Agora, por que uma pulga não transmite a dengue? Por que um piolho não transmite a dengue? Um carrapato que sobe na perna da gente não transmite a dengue? Ou o mosquito noturno, aquele que eu falei que quando você apaga a luz vem no teu ouvido, Culex, não transmite a dengue? São dúvidas e perguntas. Uma das possibilidades é esse mosquito ou não, contaminado com outro organismo que é uma bactéria que vive dentro da célula, chamada Wolbachia. Então, uma das possibilidades são mosquitos transgênicos carregando essa bactéria Wolbachia que picam pessoas com dengue e não transmitem dengue, porque o vírus não se amplifica, não se multiplica nessa fêmea. Outra possibilidade é a transgenia que vão testar em Piracicaba. O mosquito carrega genes, o macho e a fêmea, mas você separa, eles vão liberar só os machos vão copular com as fêmeas, os filhotes desses machos transgênicos com fêmeas selvagens da natureza vão morrer. As larvas acabam morrendo na aguinha, se a aguinha não tiver antibiótico, tetraciclina. É uma outra possibilidade, uma outra tentativa, então pelo menos essas 2 no mundo estão sendo avaliadas. Então melhor ainda é a simples, o combate, a prevenção simples. Melhor ainda é o tapa, a raquete, eliminar o criadouro, o cortinado. Uma pessoa de idade vai ter um cochilo à tarde, dorme dentro do cortinado, uma criança vai cochilar durante o dia, dorme dentro do cortinado, não à noite apagou a luz do quarto, não precisa dormir no cortinado, mas quem durante o dia faz um repouso e fica distraído, sim, dormir dentro de um cortinado, menos talvez repelente de pele, velas repelentes, essas coisas, não, é bem a tecnologia mais simples, como você disse. E no caso do tratamento também, Maria Helena, para você, hidratação seria a princípio uma das recomendações. Já estou com dengue, por exemplo, e aí a recomendação? É muito líquido mesmo. Para um adulto, a recomendação chega a ser até 5 litros
por dia, né? Então é importante falar isso para o paciente, fazer o cálculo, né, por quilo de peso, explicar para ele a importância da ingestão, né, desse volume, orientar que parte desse líquido deve ser em forma de soro de reidratação oral. O soro é aquele com sal e açúcar, exatamente, né? que existe em qualquer posto de saúde. Tá. Como a gente falou, é tudo realmente muito simples e barato, né? E que existe na rede pública. E para o desconforto da febre, o uso dos antitérmicos, que isso a maioria da população já está bem atenta, que não deve usar fórmulas com ácido acetil salicílico. Como eu falei, a experiência mostra que isso pode piorar o quadro da hemorragia, por isso que não se recomenda. Devem ser usadas as fórmulas com o paracetamol ou com a dipirona, que é a Novalgina, né? Que todo mundo conhece muito mais até como Novalgina. Então são essas substâncias que devem ser usadas para a febre e muita hidratação. Algum tipo de alimentação específica ajuda ou não? Não, o que o paciente estiver suportando, porque como alguns podem ter muitas náuseas e vômitos, muitas vezes eles não suportam alimentos sólidos, tem que ser coisas mais pastosas, líquidas, e também nesses casos você pode usar medicamento para controlar esses vômitos, né? Até é indicado. Mas em termos assim de tratamento para o paciente que clinicamente está estável, é principalmente isso. Hidratação importante e assim, convencer o paciente que ele tem que tomar mesmo todo esse volume, né? Que o paciente às vezes acha que é um pouco de exagero. Remédio para febre, para tirar o desconforto, e remédio para náuseas e vômitos, se houver necessidade. Se houver necessidade. Tá joia. Vamos falar um pouquinho agora sobre mitos e verdades, então, que a gente falou o programa todo e até agora a gente não desvendou nenhum, né? Vamos lá. Ar-condicionado e ventiladores matam o mosquito da dengue? Não, matar não mata, só se ele passar dentro do ventilador ou passar dentro do ar-condicionado, né? Bobagem. Bobagem. O que acontece muitas vezes, tem aquelas cortinas de ar, né? Cortina de ar na porta, né? Isso. Que faz aquele ventão. Isso é interessante. Isso para hospital é muito interessante, porque você pode proteger toda uma área, por exemplo, de um pronto-socorro, se você colocar essa cortina de ar logo na entrada do recinto. Legal. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada? Secar os reservatórios, matar os ovos. A fêmea do mosquito põe os ovos na beiradinha assim, dos vasos, dos potes, das coisas. Esponjinha, essa esponja, você lava um balde, lava um vaso, lava e esfrega com esponjinha, vai tudo embora. Aí sim. Mata com esponja e sabão e esfregando. E repelentes são fundamentais para o combate à dengue? Diz que tem um específico que pode ser usado para combate. Eu sei que a população está usando muito, e isso pode ter até um risco, né, para a saúde em si. E aí? Repelentes, os de farmácia, que são aprovados pelo Ministério, passaram pelos testes. Então, fórmulas caseiras, tem coisas na internet que são perigosas. Há um tempo atrás rodou na internet uma foto com duas mãos. Uma mão cheia de pernilongo picando e a outra mão sem pernilongo nenhum picando, e embaixo escrito assim: repelente do pescador, repelente caseiro, óleo disso. Foi um viral que surgiu, né? Não, na verdade não é esse o viral, isso aí é de 2 anos atrás. De 2 anos atrás. O viral é outra coisa interessante também. Mas apareciam duas mãos de repelente do pescador e uma fórmula. Cravo, canela, óleo, isso, óleo, aquilo. Essa imagem era uma imagem roubada de um produto americano de farmácia, regular e oficial. Roubaram uma imagem para pôr uma fórmula caseira. Circulou na internet. Então, fuja dessas coisas artesanais, não são garantidas e não são comprovadas e não são aprovadas. E fique nos repelentes se for necessário. Agora, passar repelente quando você pode pôr uma proteção pessoal, uma manga comprida, uma saia, uma calça em vez de uma saia, é claro que é melhor evitar também o uso excessivo de repelentes, né, doutora? Porque eles vão na pele, eles entram no metabolismo, né? E outra coisa, muitas vezes você está usando uma formulação e eu estou usando outra.
A sua necessita que você faça um reforço do produto a cada 6 horas. Isso. A minha pode precisar de um reforço só a cada 12 horas. Então, muitas vezes as pessoas estão usando um produto uma vez por dia e acham que estão protegidas, né, às 24 horas. E tem pessoas que não que é real. Esses domésticos de citronela, andirobe, essas coisas, falam, para mim funciona muito bem. Funciona aqueles 10, 15 minutos que você está prestando atenção. Então, esses repelentes domésticos, caseiros, com essências vegetais, funcionam que 10, 15 minutos, mas você passa e esquece o resto do dia inteiro de passar. Então, a doutora tem razão, depende muito de que você está usando e quanto tempo de proteção você vai ter. E o problema é esse dos repelentes também, porque entra no metabolismo, tem crianças, né, crianças utilizando muito, pelo que a gente pode ver. E é perigoso, né, doutora? Por isso que devem ser seguidas as orientações de cada produto. A faixa etária que pode ser utilizada e o período em que você deve fazer um reforço. Senão você fica com a falsa impressão de que está protegido e não está. Já que o professor falou dessa foto que circulou na internet, o viral? Isso, vem circulando numa rede social de mensagens, um áudio na realidade, que fala sobre um mosquito mutante. E aí, professor? Não, aquilo é bobagem. Usaram o nome de um cientista, de um pesquisador brasileiro, falaram de um vírus mutante da dengue, do mosquito, e misturaram o mosquito com o vírus que aguenta água de esgoto e não sei o que. Esqueçam, isso é bobagem, é um viral. O que nós já falamos do mosquito tolerar a água mais suja ou mais limpa, isso a gente sabe que tolera mesmo, mas aquilo lá não é real, é bobagem. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Então, eu tenho uma amiga professora de bioquímica, muito querida, ela dizia assim, olha, Fernando, eu tenho 20 anos de experiência pessoal com a vitamina B. Eu, meu marido, que também era microbiologista, família Franceschi, meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, funciona e não funciona, e ambos, quer dizer, depende muito. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Para algumas pessoas se tomar a vitamina B oral, para outras pessoas só se for injetável. Para algumas pessoas se ficarem a semana inteira tomando, no fim de semana vai para a praia, funciona. Para outras, se tomar meia hora antes, funciona. E isso na literatura internacional também é assim. Não é confiável. Então alguma coisa que às vezes funciona, às vezes não funciona, não é confiável. Eu acho que você divulgar uma informação dessa, né, de que vai dar o resultado, as pessoas vão gastar com um produto que não tem comprovação científica nenhuma. É verdade. Por isso que a gente desvenda aqui, né? Vamos alertar a população. Borra de café na água da planta. Nossa, pelo amor de Deus. Não, borra de café não. Foi divulgado, foi feito tese, teve pesquisadores defendendo isso, mas a própria pesquisadora dizia, não sei porque meu trabalho não é aceito por publicação, não sei porque a SUSEM, São Paulo, não adota, porque o Ministério não adota. E eu disse a ela, eu sei, é porque não funciona. Então, se você pegar um copo d'água, meio copo d'água, e colocar 3 colheres de borra de café, traz aqui na Unicamp, eu vou pôr umas larvinhas de Aedes aegypti lá, ela vai sobreviver, ela vai viver. Então, em vez de colocar borra de café onde tem mosquito da dengue, pega onde tem mosquito da dengue, joga no chão, mata, seca e tira o recipiente de lá. Percebe? Esquece essas bobagens. O mosquito infectado, ele pode não transmitir a dengue? O Aedes aegypti, você fala? Isso, o mosquito infectado, ele pode não transmitir, mesmo infectado? Não, normalmente ele transmite sim, porque ao picar uma pessoa ele vai injetar saliva sempre, ele precisa injetar saliva para o sangue não coagular na sua trombinha, né? Então ele sempre vai injetar. Agora, dependendo daquela pessoa, quanto de saliva, quanto de vírus ela recebeu, você tem razão, ela pode não pegar a dengue. Mas um mosquito, uma mosquita infectada deverá praticamente sempre passar a dengue. Meia verdade aí então, tem os dois ladinhos. Tomar chá de cravo de defunto ou de cravo amarelo ajuda a combater a doença? Tomar chá? Tomar chá. Não, só alegra um pouco. Eu fiz há uns tempos atrás, mostraram um repelente que era um limão cortado, cheio de dentinhos de cravo.
que isso era um repelente excelente. Então a gente punha na sala, espalhava, punha na cabeceira da cama. Aí eu falei, não, isso é bobagem, e apostei comigo mesmo que era bobagem. Peguei um limão, cortei, enchi de dentinho de cravo, segurei esse limão e enfiei a minha mão dentro de caixas, onde a gente na faculdade cria para pesquisa mosquito da dengue. Assim que eu enfiei a minha mão, tinham mais de 40 fêmeas de mosquito da dengue picando em volta do limão, do lado, a 2 centímetros do limão. Então, se a 2 centímetros de distância não serve de repelente, numa sala também não vai servir. Acho que melhor ir até o posto, pegar o soro de reidratação oral, que vai com certeza ajudar na recuperação. Se trata a dengue com homeopatia, doutora? Então, como nós falamos, nem com a alopatia, né? A alopatia, na verdade, é mais para evitar as complicações de uma desidratação, de quadros mais graves de choque, né? Então, não tenho experiência nenhuma. O tratamento realmente é a hidratação do paciente. Eu sou biólogo, mas eu criei 3 filhos na homeopatia. A homeopatia é bacana, Jana, porque ela não trata a doença em si. Ela trata o paciente, a pessoa. E ela, na verdade, não trata. Ela estimula a pessoa para que a pessoa reaja. Então, eu hoje, se eu tiver dengue ou meus filhos, eu tentaria alguma coisa com homeopatia assim, porque ela tem um processo todo diferente. Agora, não pense que a homeopatia é assim, ó, eu peguei dengue, tomei homeopatia, sarei da dengue. Não tem essa lógica, a homeopatia não funciona assim. Não funciona assim. Né? Uma vacina para conter o vírus está sendo estudada, é verdade? Sim, é verdade, está sendo estudada. Tem trabalhos publicados com algumas vacinas que já estão dando relativamente certo. Mas olha que maluco. O Aedes aegypti sempre transmitiu um outro vírus gravíssimo, que é o vírus da febre amarela. Campinas ficou com a sua população reduzida à metade no início do século passado, 1905, 10, 1908. Morreu metade da população de Campinas ou viajou para longe, por causa da febre amarela e por causa do Aedes aegypti. Passados 100 anos, nós, 2015, temos Aedes aegypti, não temos febre amarela e temos dengue. Por quê? Porque na década de 40, 1943, 40, foi feita a vacina da febre amarela. E até hoje ela existe. Então é um vírus chamado vírus da febre amarela, uma vacina maravilhosa, já sacramentada e rapidamente desenvolvida em 1940. Agora, em 2015, a gente não consegue uma vacina para dengue, porque foi o que a doutora explicou. A dengue tem esses sorotipos. Quando você tem uma, piora a outra. Quando você tem a outra, piora uma. Essa loucura, que é a imunologia do vírus da dengue, não permite que se desenvolva uma vacina. Mas como vacina significa dinheiro, significa uma série de coisas, muita gente está investindo e está chegando em alguma coisa. A última vacina que eu ouvi falar, ela protege 60% para o sorotipo 1, 40% para o sorotipo 2. É pouco. A gente precisa de uma vacina que protege 100% para os 4 sorotipos. Vamos gastar mais 10, 20 anos investigando, pesquisando e não vejo muita chance de bom sucesso. Porque quando se trata de uso em rede pública, você tem que ter a garantia de um resultado muito bom. E muito bom em termos de vacina é sempre mais de 95%. É mais de 95%. Com certeza. Qualquer inseticida mata o mosquito? Sim, qualquer inseticida mata o mosquito da dengue. Ou nenhum inseticida. Quer dizer, você pode dar tapa, pode jogar fora aquela água. Então, eliminar o criadouro sempre foi a melhor coisa. A melhor opção. Fora isso, você pode usar raio laser, você pode usar inseticidas de última geração. Não. As baixas... Porque Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, Oswaldo Cruz acabou com a Aedes aegypti na capital do Brasil, Rio de Janeiro, sem tecnologia nenhuma de grandes inseticidas e grandes tecnologias, percebe? Misturar água sanitária no vaso da planta elimina as larvas? Elimine o vaso da planta. Você tem uma planta com água, planta na água, esquece planta na água. Isso é proibido em vários países. Então, se você ficar pondo água sanitária, você vai ter que pôr dia sim, dia não, cada 4 dias, cada 7 dias, vai fazer uma tabela. Não, elimina a água da planta, elimina o prato. Ah, mas a areia cai para fora, junta a água, cria um mosquito. Prato com areia? Bobagem.
Prato com planta na água, bobagem. Bobagem. Elimina essas coisas, você não tem mais problema nenhum. Então, qualquer coisa mata o mosquito da dengue. Água sanitária. Eu falo que debaixo da pia de uma dona de casa, qualquer coisa ela mata. Sapóleo, detergente, pimenta, sal. Mas não é isso. Elimina o criadouro, é definitivo. É possível que uma pessoa infectada passe a doença para outra pessoa? De pessoa para pessoa, não. Não. Tem que ter realmente a ajuda aí do mosquito. O que pode acontecer, tem alguns casos descritos e investigação, é a transmissão da mãe para o bebê se ela se infectar no final da gestação. Então isso eventualmente pode acontecer. Via placentária? Via... Isso. Uhum. Ok, quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente conseguiu desvendar alguns mitos aí e falar algumas verdades, e todas as verdades a respeito. Quero agradecer muito, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Acho que deu para esclarecer para todo mundo aí como se cuidar, como combater, como prevenir. Eu agradeço o convite. Nós aqui agradecemos, contem com a gente da Unicamp aí no que precisar. Muito obrigada, com certeza estarão nos próximos. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Até breve.